Queria que você abrisse a sua Bíblia. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Vamos meditar um pouco, partindo do livro de Lucas, capítulo 11. Texto pequeno, a leitura é rápida, mas tem uma verdade profunda escondida. E a Bíblia e a palavra de Deus é recheada de mistérios, de segredos que o Senhor vai contando a cada um de nós quando nós nos aproximamos dele. E a cada vez que nós nos aproximamos mais dele, mais ele vai falando conosco. Lucas 11, 34. Jesus falou a seus discípulos e a alguns que estavam próximos a ele nesse momento. Lucas 11, 34. Fala sobre a parábola da candeia. Diz assim: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repetir. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. E o contexto desse versículo, ele fala sobre uma parábola. E no 33 ele diz assim: ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. E aí ele continua e diz: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. E aí ele continua e diz: repara, pois, a luz que há em ti, não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia, quando te ilumina em plena luz. Amém? A palavra de Deus diz e identifica o nosso Pai como Pai das luzes. Diz que todo dom, todo presente e dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há sombra de variação alguma. Outra palavra de Deus identifica Jesus como a luz do mundo. Outra palavra diz que Moisés subiu ao monte para falar com o Senhor. Quando ele desceu, o rosto dele resplandecia. Eu quero dizer a você, quando você se aproxima de Deus, o Senhor te ilumina, como diz essa palavra. E você volta. Quando você vai ao mundo, quando você vai ao seu próximo, quando você está na sua casa, quando você está no trabalho, o teu corpo vira luz. Você vira luz. Você reflete a luz de Deus para as pessoas. Amém? 36 diz: se portanto todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia que te ilumina em plena luz. Quem quer ser luz aqui? Amém. Existe um mandamento para que sejamos a luz do mundo e o sal da terra. Mas eu não queria falar sobre esse tema. Eu queria falar sobre o que está escrito aqui no versículo 34 do capítulo 11, que diz que nossos olhos são como lâmpada do nosso corpo, e se eles forem bons, tudo será bom. Teu corpo estará todo iluminado. Mas se eles forem maus, nosso corpo ficará em trevas, ou seja, escuro.
mas é necessário que a gente medite um pouco sobre isso. Inclusive, as mensagens de virada de ano, as mensagens do início desse mês, têm trazido grandes tesouros para a nossa vida. Como eu disse, eu lamento, a gente não está se reunindo mais para colocar mais essa palavra no coração. Mas eu espero que cada um esteja na sua casa, esteja no seu dia a dia, que o encontro com o Senhor esteja inserido no teu cotidiano, que você possa estar recebendo da palavra e estar meditando nessas palavras que estão sendo ministradas e recebendo novas verdades, novas palavras, frutos da tua comunhão. Amém? Amém. Mas eu queria ressaltar aqui as últimas mensagens. As mensagens dos PGs foram maravilhosas nesse final de ano, foi uma bênção. Mensagens pregadas, mensagens de expressão corporal, mensagens de peças teatrais, mensagens belíssimas, que ficaram no nosso coração e vão ecoar durante o ano de 2019, talvez vários anos, talvez até a nossa vida inteira. Porque a partir de algumas mensagens a gente começa a mudar o nosso curso, começa a se realinhar nas coisas de Deus. Pois bem, nessa semana nós recebemos 2 mensagens. Eu não sei se você lembra da mensagem do domingo passado. Qual foi? Domingo passado. Pode soprar não, Timóteo. Essa família baixa. Ô, glória a Deus, tem que falar bem alto. Jesus? Não. Eu sei que todos lembraram. A palavra do Senhor, ministrada domingo, vem de uma série de palavras sobre o tema Berite, aliança. E o pastor Timóteo trouxe uma continuação desse tema. Foram uma série de palavras, né? E o pastor iniciou e o pastor Timóteo trouxe também. E do domingo passado fala sobre permanecer no Senhor, permanecendo em aliança, para ser mais preciso. Se você for ao YouTube, você pode ver essa palavra na íntegra. Ela foi uma palavra inspirada no texto de João 15, que fala sobre a videira. Videira. Jesus sendo a videira verdadeira e nós os ramos. E essa palavra fala sobre comunhão. A necessidade de que a gente possa estar pertinho de Deus. Sabe? Diferente do que o mundo pensa, que Deus está lá e você está aqui na terra seguindo a sua vida. Na filosofia deixa a vida me levar, com V minúsculo. Diferente dessa verdade, que não é verdade, a Bíblia fala que também deixa a vida te levar, mas a vida com V maiúsculo. Jesus é a vida, é o caminho e a verdade. E é Ele que nos conduz. E para Ele nos conduzir é preciso que a gente esteja na videira. É a videira que dá a vida que vem de Jesus, a vida com V maiúsculo. Amém? É Ele que vai nos conduzir. Por meio do Espírito Santo, Ele vai nos conduzindo no dia a dia. Ele vai nos levando a lugares que nós não conhecemos. Ele vai nos levando a novos lugares. A viver uma vida totalmente diferente do que a gente imaginava. Mas o Espírito Santo de Deus traz uma vida verdadeira. Te traz uma paz que o mundo não entende. Ele te traz uma alegria que também o mundo não entende. A alegria que o mundo traz pode vir quimicamente, pode vir desde o açúcar, da glicose, do bolo que você come, até a bebida que muita gente do mundo, bebida alcoólica, que muita gente do mundo consome, simplesmente para ficar feliz. Simplesmente para ser alguém que não consegue ser sem ela. Mas o Espírito Santo, ele te dá uma alegria que o mundo não entende. Uma alegria que vem de dentro. Uma alegria que vem de um estado que o Senhor vai te conservar eternamente. Porque Ele também te propõe e te oferece uma vida eterna ao lado dele. Amém? Então, é algo fantástico.
mas é necessário que nós estejamos perto dele, e é preciso que nós permaneçamos nesse lugar, tá certo? Conjugação do verbo. A gente precisa permanecer nesse lugar. Onde? Na videira. Amém? Comunhão e videira. Quarta-feira, a missionária Alana Tabosa trouxe uma mensagem sobre sabão do lavandeiro. Olha aí, rapaz. Faz algoritmo. Lembraram mais da dela do que da... É, não, brincadeira, gente. É porque tá mais próximo. É o seguinte, foi uma bênção a palavra. Maravilhoso. Às quartas-feiras, não perca. É o culto de oração e ensino. Tem orações poderosas no Senhor. O Senhor tem respondido as orações das quartas. E o Senhor também tem nos ensinado por meio da palavra dele. Depois tem mais oração. Uma bênção. É uma bênção. Um dia de semana você vai estar trabalhando. Muitos vão estar trabalhando ou estudando. Mas separe o tempo para vir às quartas. E foi trazido um tema, o sabão do lavandeiro, baseado em Malaquias 3:2. E nesse versículo, o profeta fala que Jesus, ele é como o sabão do lavandeiro. E foi trazida essa mensagem, mas com foco no sabão do lavandeiro. E lavandeiro era uma profissão daquela época, e a Alana contou detalhadamente como é que se procedia e como é que o lavandeiro trabalhava. E realmente naquela época não era tão fácil lavar as roupas, né? Os rios estavam mais longe, não existia o sistema de água, não existia máquina de lavar. Então, da mesma forma que lá no interior, né, as pessoas lavam roupas lá no rio, lá no açude, eles tinham que lavar. E as roupas dos faraós, que deveriam estar totalmente brancas, completamente brancas. E outras roupas que precisavam estar totalmente brancas. Então eles usavam produtos químicos naquela época também. E existia o sabão do lavandeiro. E aquele sabão deixava a roupa limpa, branca. E essa figura é também atribuída ao Senhor, ao nosso Senhor Jesus, que quando entra em nossa vida, quando age na nossa vida, Ele vem com ação, nos trazendo santidade, nos trazendo limpeza, vestes brancas. Porque quando a gente está no mundo, quando a gente está andando por aí, a gente se suja sim. Como criança que vai para o meio da rua, quando volta todo sujo. Quando você anda no mundo, quando você se envolve com o mundo, você se suja. Mas quando você anda e recebe o lavandeiro, ele limpa as suas vestes. Ele limpa o seu coração. Ele te traz uma santidade que você não conseguiria sem ele. E o que ela contou, que é muito especial, é que o lavandeiro, ele saía também nas portas, e ele batia nas portas, oferecendo seu serviço. E isso me lembrou muito o versículo que está no capítulo, é o versículo 20 do capítulo 3 do livro de Apocalipse. Apocalipse 3:20. Ele identifica também um cenário parecido. Vamos abrir? Apocalipse 3:20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Amém. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
Entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Semelhante ao lavandeiro que está à porta das pessoas, Jesus também está à porta de nossas vidas, das nossas casas. Quantas vezes ele tem batido em nosso coração? O fato é que a palavra diz que ele está à porta. Onde Jesus está? À porta. Mas se eu ouvir a voz de Jesus e abrir a porta, se eu ouvir a batida de Jesus, a voz de Jesus e abrir a porta, o que é que vai acontecer? Ele disse que entrará na minha casa e lá terá comunhão comigo. E é nesse processo, meus irmãos, que a nossa vida alcança a santidade. É que as nossas vestes ficam brancas. É nesse processo que o sabão do lavandeiro começa a atuar. É quando eu abro a porta da minha casa. Amém? Então eu queria trazer uma reflexão acerca primeiramente desse versículo aqui. Ele traz esse cenário de Jesus à porta. E só há uma mudança real na nossa vida se a gente recebê-lo para dentro. Existe uma grande diferença entre Jesus lá fora e Jesus dentro. É muito bonito ver a igreja, é muito bonito ouvir as músicas, é muito bonito ler a palavra, ouvir as pregações, mas tudo isso tem que estar dentro de você, dentro de mim. A palavra tem que estar dentro de mim. Eu preciso receber tudo isso e colocar para dentro. O sabão do lavandeiro só vai atuar se a pessoa que está na casa aceitar o serviço do lavandeiro. Só vai atuar se entregar as roupas para ele, se deixar ele entrar e realizar o trabalho dele. Jesus só vai mudar a tua vida, só vai mudar a tua casa, só vai mudar o cenário da tua vida se você deixá-lo realmente entrar na tua vida. Então, se você olhar e refletir um pouco sobre esse cenário, você vai entender que com a porta fechada, você vai no máximo conseguir ouvir Jesus. No máximo, com a porta fechada, você vai conseguir ouvir as batidas dele. Mas em um segundo momento, ao abrir a porta, você vai conseguir vê-lo. Não somente ouvi-lo, você vai vê-lo. Mas no terceiro e glorioso momento, se você recebê-lo à sua casa, você não vai somente vê-lo, mas você vai entender quem ele é. Você entende isso? 3 fases, 3 cenários, 3 condições. Jesus lá fora, sua porta fechada. A verdade de Deus lá fora, os seus ouvidos fechados, seu coração fechado, sobre determinadas palavras. Palavras batendo, pastores falando, pessoas de Deus falando ao seu lado, a sua mulher, o seu marido, o seu filho, pai para filho, falando, é Jesus batendo, é você vindo à igreja, o grupo de louvor ministrando a você, pessoas orando por você, é Jesus batendo. Se de alguma forma você abre a porta sobre determinadas verdades, sobre muitas coisas que são ministradas na sua vida, você começa a ver aquilo com mais clareza. Quando você abre a porta, você vê Jesus. Mas ver Jesus, você já conseguiu ouvi-lo, já conseguiu vê-lo, mas somente com a comunhão profunda e verdadeira você vai entender quem ele é. Aleluia. Não queira somente ver e sentir Deus. Não queira somente o poder de Deus, os sinais de Deus. Você precisa entender quem ele é. Entendendo quem ele é, e nesse processo você vai se tornando um verdadeiro adorador do Senhor. Entendendo quem ele é, você começa a também se parecer com ele, admirá-lo, adorá-lo, e assim você vai começando nesse processo a se parecer com ele. Amém?
Então, identificamos aqui 3 condições. E uma das grandes coisas que acontecem quando Deus entra na minha casa e na sua casa é a oportunidade, não somente de saber quem Ele é, mas poder ver como Deus vê. Poder ver como Deus vê. Eu quero ver como Deus vê. Como assim? Várias coisas acontecem na nossa vida. Nós temos várias áreas na nossa vida. E nós temos uma certa compreensão sobre cada área. A área da família, do nosso trabalho, sobre pessoas, sobre o mundo. Mas eu não sei se é a mesma compreensão de Deus. Se Deus te vê como marido, como você se vê como marido, um bom marido. Se Deus te vê como uma boa esposa, como Deus te vê uma boa esposa. Um bom filho, um bom profissional. Será que Deus também vê aquele que está do seu lado da mesma forma que você vê quem está do teu lado? Quando você assiste a televisão e vê pessoas e vê notícias, o que essa notícia traz ao teu coração e como aquelas pessoas que estão aparecendo ali, muitas delas estão sendo injustiçadas e outras estão sendo condenadas. Mas como Deus vê cada uma daquelas pessoas? Quando Deus entra no meu coração, quando Deus entra na minha casa, quando eu tenho comunhão com Ele, eu começo a ter a oportunidade de ver como Ele vê. E eu queria chegar nesse ponto. Mas antes de chegar nesse ponto, eu queria falar sobre aquelas 3 condições que nós falamos agora, que estão em Apocalipse 3:20. Então, qual é a primeira? É Jesus à porta. É quando Jesus está lá fora ainda. Onde Ele está lá fora, eu só consigo ouvi-lo. Isso acontece muitas vezes. Quando o Senhor fala algumas verdades no nosso coração e a gente somente ouve e deixa para lá. Sabe? A verdade é contemplada, Jesus é contemplado, tudo é bonito, a música é bonita, a pregação é bonita, é legal, essa é a verdade, tudo bem, e vai embora. Curte ali, dá um like e vai embora. Mas aquilo não entra, você não recebe para si. A porta fechada é o que acontecia com as cidades, quando Jesus visitava aquelas cidades. E as cidades viam Jesus. E Jesus fazia milagres naquele lugar. E as pessoas daquela cidade, muitas delas só diziam assim, que legal, muito bonito. E Jesus disse, siga-me. E eles não seguiam. E alguns dizem, se Jesus viesse hoje seria formidável. Se Jesus viesse nos dias de hoje seria espetacular, porque eu ia ver Jesus, ia ver os milagres. Mas será que você ia se comportar como os discípulos? Ou você ia se comportar como aquelas pessoas da cidade? Da multidão, que iam lá, viam Jesus, depois voltavam para suas casas? A porta fechada, ela traz um cenário no qual você ouve a palavra, você ouve a verdade, você acha tudo bonito, é legal, mas a porta permanece fechada. Sabe quando vem uma pessoa no carro, né? Você está no carro, então na casa, bate a porta e perdoe. Não, venha mais tarde. Ou então aquela pessoa no carro, né? Quer falar com você, assim, não. Você ouve o chamado, você ouve a porta. Jesus, Ele está à porta. Todos os dias, Ele quer entrar e dizer alguma coisa para você. Esse primeiro cenário, o cenário da porta fechada, é o mesmo cenário do solo pedregoso da parábola do semeador. A parábola do semeador fala sobre 4 solos, e o primeiro deles é o semeador vai passando com as sementes e a semente cai no solo pedregoso, não é isso? Aquele solo, a semente não entra. Ela fica na porta. Ela não vira árvore, não vira fruto. A verdade de Deus não entra no teu coração se você não deixar entrar.
Tem certas verdades de Deus que a gente nem quer ouvir. Sabe? Jesus às vezes está falando, sei lá, lá. Não é isso? Coisas sobre dinheiro, coisas sobre o seu comportamento como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filho, como servo, como patrão. Tem coisas que a gente não quer ouvir, a porta está fechada, o solo está pedregoso. Ao Senhor de Jesus, o Senhor Deus, Ele fala também sobre converter os corações de pedra em corações de carne novamente. Para quê? Para que a palavra dele entre. Porque quando é pedra, não entra. É necessário que a gente fique nesse processo. É necessário que a gente busque ao Senhor. É necessário que a gente entenda que Ele é Deus. E não deixe somente Ele a porta. Onde está Jesus na sua vida? Está a porta. Essa é a primeira condição. Jesus passava nas cidades, e as pessoas saíam das suas casas, até olhavam e procuravam ver, mas depois voltavam para suas casas e não o seguiam. Mas tem a segunda condição, a condição da porta aberta. É quando a verdade, o V maiúsculo, pode ser contemplada. É quando você deixa de somente ouvir as batidas, você começa a buscar mais de Deus, sabendo que tem mais de Deus. A porta fechada também é muito parecido com aquela situação do homem que vai ser chamado em Ezequiel 37 ou 47. Dos rios que saem do trono de Deus, 47. E aí, primeiramente, as águas estão no tornozelo. E se ele andar mais, se ele buscar mais, se ele andar mais com Deus, as águas vão para os joelhos. Depois as águas vão subindo até que o rio começa a levá-lo. A verdade começa a levá-lo. O caminho começa a conduzi-lo. A vida, com V maiúsculo, começa a levá-lo. Então a porta fechada é quando só tem aqui. Você só conseguiu sentir um pouco, só ouvir as batidas, só ouvir a voz. Mas a porta aberta, você já começa a ver alguma coisa, você começa a ver Jesus e entender um pouco sobre quem Ele é, pouco. Pela sua visão. E aí, as águas começam a subir, você começa a entender quem é Jesus, mas você ainda não convidou para Ele entrar. E o segundo cenário, você sabe quem Ele é. Aliás, você conhece a sua imagem, você começa a vê-lo. Você começa a ouvir a palavra, mas você não convidou ainda para essa palavra fazer diferença na tua vida. Na parábola do semeador, o que seria a porta aberta apenas, com Jesus lá fora? Continua sendo a beira da estrada. E também, de um certo modo, aquela semente que entra um pouco no solo, mas ela não se desenvolve. Porque a gente não conhece mais a Deus, a gente não se aprofunda mais sobre o Senhor. E essa é a porta aberta. A porta aberta é a condição do fariseu, que conhece a Jesus, conhece a palavra, acha legal, conhece muito bem, mas não aplica a palavra. Essa palavra não entra no seu coração, essa palavra não traz diferença na sua vida. E aí existe a última condição, que é quando você ouve a voz de Jesus, você ouve as batidas na porta, você abre a porta, não somente consegue vê-lo, mas conduz. Jesus, entra na minha casa, faz a diferença na minha vida, eu quero ouvir mais de Ti, eu quero conhecer mais de Ti. Sabe, aquele cenário quando Zaqueu quis se aproximar de Jesus, e ele subiu naquele pé de sicômoro, que era tão grande como uma mangueira dessa aqui, pé de manga aqui, enorme. O Zaqueu era pequeno e ele não conseguia ver. A multidão era enorme, era grande, era muita gente. E ele conseguiu subir pelo menos no pé de pé de planta, né, como diz aqui no Nordeste. E aí Jesus passa, olha para cima, sabe que Zaqueu está lá, mas o que mais chama a atenção de Jesus é um coração ávido por Ele, é um coração que quer Jesus, é um coração que está aberto já para Jesus. E ele disse assim: olha, Zaqueu, desce daí que eu quero ir na tua casa.
Mas ele diz a palavra que ele desceu com alegria, com disposição, porque Jesus ia na casa dele. Com que estado você recebe Jesus na tua casa? Com que estado você recebe essa palavra de Deus? Com que estado você recebe as palavras que o Senhor tem dado a você? Porque Zaqueu convida Jesus para casa e com muita alegria tem lá. Sabe, com muita alegria nós devemos receber as verdades de Deus. Com muita alegria nós devemos vir à igreja. Com muita alegria nós devemos abrir essa palavra na nossa casa. Com muita alegria nós devemos orar e falar com o Senhor e esperar também Ele nos falar também em oração. É com muita alegria que a gente recebe, inclusive, uma exortação do irmão. Recebe um puxão de orelha, sim. Ai, dói. Mas é com muita alegria, porque a palavra de Deus nos faz crescer. A palavra de Deus, ela nos faz diferentes, ela nos faz ser mais. Sabe? Se você deixar Jesus lá fora, ou então se você simplesmente abrir a porta, você não vai mudar. Você não vai encontrar mudança na sua vida. Os fariseus deixavam até a porta aberta, mas não convidavam Jesus para entrar. Um certo fariseu até foi visitar Jesus, mas à noite. Porque ele tinha vergonha de ser visto por outras pessoas, juntamente com Jesus. E só nesse pequeno encontro ele descobriu tantas verdades, tantos mistérios. Jesus disse, mas você, fariseu, conhece tanto a palavra e você não sabe o que é nascer de novo? E ele falou sobre nascer de novo, falou sobre batismo, falou sobre Espírito Santo, coisas que o fariseu não conhecia. Ele conseguia entender a lei, ele conseguia, como esses doutores hoje, as pessoas das faculdades, conseguem sim, né? Conseguem estudar, entender alguma coisa, interpretar alguma coisa, mas a verdadeira sabedoria, ela vem do alto. O Espírito Santo, ele pode inspirar e ensinar e revelar pessoas que não sabem ler, porque a palavra de Deus não está atrelada e não está limitada à nossa gramática, ao nosso ABC. A palavra de Deus, ela pode vir de várias formas. Está registrado na Bíblia que o Senhor, primeiramente, já nos fala pela própria criação. A criação, ela já revela o Senhor. Então, basta contemplar a criação para a gente entender quem é o Senhor. E cada vez que a gente para e olha e contempla, a gente consegue entender mais quem é o Senhor sem abrir a palavra. Mesmo sem abrir a palavra, você pode receber uma visão do Senhor. Você pode receber revelações proféticas de outras pessoas, porque o Espírito Santo, ele atua de várias formas. Mas todas elas estão como é que se pode dizer? Estão contidas, elas estão obedientes à palavra com P maiúsculo, que é o Senhor. Jesus, ele é a palavra, ele é o verbo. Tudo que se for revelado, sempre falará sobre Jesus, sobre as coisas de Deus, sobre a palavra com P maiúsculo. Nenhuma revelação pode vir diferente dessa. Se vir diferente da que já foi revelado a respeito de Jesus, se não estiver alinhada com Cristo, essa revelação não vem de Deus. O fato é que a porta aberta você consegue ver, mas é necessário que você puxe Jesus para dentro. Você convide a Jesus para entrar. É necessário que você receba essa palavra. E o que é isso na nossa vida praticamente, na prática? Sabe? Não basta ter o sabão do lavandeiro, saber que ele limpa e torna suas vestes brancas. É necessário que você entregue as suas vestes para o lavandeiro. É necessário. É bonita, a palavra é bonita. Jesus fala sobre a questão do dinheiro. Jesus fala sobre relacionamento pessoal entre irmãos, entre pais e filhos. Jesus fala para o marido, para a esposa. Muito bonito. Mas vamos realizar a palavra de Deus. Colocar em ação a palavra de Deus. Colocar Jesus para dentro é você acolher a sua palavra. É você obedecê-lo de fato. É você estar com ele de fato. E com alegria acolher essa palavra. Acolher a verdade de Deus para você. É deixar Jesus entrar. E na parábola do semeador, essa terceira condição de colocar Jesus para dentro de casa tem muito a ver com aquele último solo fértil.
Aquele solo que deixa a semente entrar. E essa semente ela germina. E essa semente vai crescendo e vai se tornando uma planta. E essa planta vai crescendo, vai se tornando árvore. Essa árvore vai crescendo, vai dando frutos. Frutos para o Senhor. Frutos para o reino de Deus. Isso só vai acontecer quando você deixa Jesus entrar. E aí o que tem a ver com as palavras ministradas? Tudo bem, sabão do lavandeiro. Mas domingo foi pregado sobre permanecer. Não adianta deixar Jesus entrar e ele não permanecer na tua casa. Não adianta você receber uma verdade hoje e amanhã não. É necessário que você permaneça nela. Porque tem mais, tem muito mais para mim e para você. E fora as palavras diferentes que o Senhor tem para você, todos os dias tem as palavras que ele precisa que você relembre. Relembre, trazer a memória que traz esperança. Trazer a memória que traz esperança. Amém? Amém. Ainda sobre Jesus na minha casa, mas especificamente nessa terceira condição. Jesus dentro de casa significa comunhão, como a figura da videira e dos ramos. Comunhão. É necessário que eu tenha comunhão com Deus, que você tenha comunhão com Deus, que você viva em comunhão com Deus. E o que é viver em comunhão com Deus? Se não ler da sua palavra, se não orar ao Senhor, se não estar junto com o Senhor todos os dias, isso é viver em comunhão. Estar dentro de casa é recebê-lo e a partir daí começar a receber novas verdades. Interessante quando você convida alguém para a sua casa. Existem muitas pessoas, quem trabalha e quem está em colégio, existem muitos colegas de trabalho, que vocês nunca os viram fora do ambiente de trabalho, e nem fora do Instagram e do Facebook. Porque no trabalho, na festa, e também no Instagram e no Facebook, as pessoas estão maquiadas, estão produzidas, estão bonitinhas, com a roupinha, barba feita, cabelo feito. Mas dentro de casa é um lugar de intimidade, onde você está mais à vontade, não está de sapato, está de chinelo. Mulheres, né, o cabelo não está assim tão produzido quando você está no trabalho. Tem uns que nem penteiam o cabelo quando estão dentro de casa. Vou dizer quem é. Valeu, velho. Brincadeira, gente. Um pouquinho de verdade, brincadeira. Mas o grande, o belo disso é isso. É porque dentro de casa você é você. É diferente de você numa festa. Na festa, ou então no trabalho, ou então, sabe? Até para quem está namorando, né? É tão bonito, namorado e tal. As pessoas, você vai encontrar, tá cheiroso, tá bonito, tá? Vamos pro cinema, tá? Aí quando casa, aí é diferente. Quando tem filhos, é diferente. Aí você começa a viver momentos, a comer, como diz, 1 quilo de sal juntos. Certo? Momentos em que o outro está doente e você vai levá-lo para o hospital. Momentos onde estão chorando. Teve um dia que a Juliane e a Linda, as duas chorando. A Linda bem pequenininha chorando porque queria mamar. E a Juliane chorando porque não conseguia dar de mamar, queria dar de mamar. As duas choravam. E eu não podia fazer nada. Chorava também. Aí eu também... Tem que ter alguém assim, um pouco equilibrado assim, né? Aí só que eu não podia fazer muita coisa. Aí no outro dia a gente convidou alguém para ensinar. Mas deu tudo certo, graças a Deus. O fato é que dentro de casa você é você. Dentro de casa você está descalço. Dentro de casa você está despreocupado com a sua imagem. Lá fora, o que importa é a aparência, importa o que você tem, muitas vezes importa quem tem dinheiro. Mas dentro de casa importa quem você é. Quando você vai morar com alguém, o que importa é quem ela é. Concorda? Amém. Quando você vai colocar alguém para dentro da sua casa, é importantíssimo saber quem ele é.
Mas nem que você não conheça ao todo, mas você tem uma certa ideia para você colocar alguém para dentro de casa. A gente viu no jornal uma pessoa que entrou na casa de outra, ela disse que era amigo da outra e tal. Essa pessoa viajou, ele disse que era amigo, completamente arrumado. Ele entrou na casa, disse que era sobrinho do cara, não era nada do cara. Ele entrou, pegou uma mala que já estava lá e roubou tudo do cara, botou na mala, saiu com essa mala todo arrumado. O porteiro do condomínio não percebeu, achava que era amigo mesmo, era tio. O cara saiu muito bem, não era nada do cara. Não, a gente não sabe quem as pessoas são. O fato é que a gente geralmente coloca para dentro aquelas pessoas que a gente conhece um pouco. E é nessa hora que a gente precisa entender que nós precisamos colocar Jesus para dentro. E colocar Jesus para dentro de casa é trazer Jesus e ter um ambiente de comunhão e intimidade com Deus. Sabe, a gente precisa tirar a maquiagem, somente mulheres, na frente do Senhor. A gente precisa tirar as sandálias na frente do Senhor. A gente precisa estar preocupado com aparências. Jesus falava, olha, quando você for falar comigo, quando você for orar, você não precisa ficar aqui em cima falando palavras bonitas, não. Entre dentro do seu quarto. Fale em secreto comigo, ou seja, intimidade. Eu já sei o que você vai falar antes de você dizer, Jesus disse. Então o que nós precisamos hoje, meus irmãos, é dessa terceira condição, é deixar Jesus entrar. Amém. Sabe, a condição religiosa é a segunda. A que conhece Jesus, mas não pratica Jesus. A que conhece Jesus, ouve Jesus, mas não abre a porta para ele. A condição religiosa, são os fariseus da época, são os religiosos de hoje. E eu não quero ser o religioso de hoje. Hoje eu busco intimidade com Deus. Você deve buscar intimidade com Deus. Você deve convidar Jesus para a sua casa. Amém. E quando você convida alguém para a sua casa, alguns você deixa entrar na sala. Outros, com mais intimidade, você convida para a sua mesa. Alguns vêm para a varanda, vocês batem papo. Mas outros você convida para jantar, para almoçar. Porque a mesa é um lugar de mais comunhão ainda. Mesa é um lugar de mais intimidade ainda. E quem não compartilhou segredos à mesa? Quem, ao sentar na mesa, com a sua família, com alguém, você já compartilha assuntos que dizem respeito a vocês, ou então sobre pontos de vista que vocês têm sobre determinadas coisas, que não dá para falar para todo mundo. É na mesa. Mesa é o lugar de mais comunhão ainda. E se você for perceber em Apocalipse 2, 3, capítulo 20, diz que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então ele quer sentar na mesa contigo. Seja Deus. É intimidade, é comunhão. É troca. É troca. É você estar lá. E na mesa você não só compartilha o pão. Na mesa, o que é mais especial na mesa é você compartilhar o seu coração. É quando você se abre para pessoas. É quando você não somente confia a elas algo físico, mas confia a elas segredos do teu coração. E é isso que o Senhor quer receber de ti, os segredos do teu coração. Porque na verdade o Senhor já conhece a tua vida, mas Ele espera que você confesse. Ele espera que a luz chegue até você. Quando você confessa, a luz chega à tua situação. É necessário que acendam a luz na tua situação. Muitas vezes a gente está numa situação de pecado e ninguém sabe, mas Deus sabe. Mas quando você deixa Jesus na porta, nada acontece. Mas quando você chama Ele para dentro e Ele senta na mesa e olha para você, no fundo dos teus olhos, e espera você falar, tem uma hora que você vai jogar para Ele aquilo que você é, quem você é. E a partir daí Ele começa a operar no teu coração, na tua vida.
Porque Ele também joga para você quem Ele é. Glória a Deus. E quando Ele joga quem Ele é, meu amigo, é constrangedor. Quando Ele começa a se revelar para você, você entende quão pequeno é você. Porque esse Jesus que a gente conhece, Jesus que está à porta, que a gente só vê, é muito diferente do Jesus que janta com você, que almoça com você, que toma café com você, que está dentro da tua casa. E você está em um momento sem se preocupar com aparência, sem se preocupar com como é que se chama aquilo que a Linda estava reclamando hoje de manhã? Etiqueta. Para que etiqueta, esse negócio de etiqueta? E a gente foi numa festa ontem, eu peguei um salgadinho com guardanapo, né? Aí ela pegou com a mão. Pra que tá pegando guardanapo, pai? É porque eu não sei se minha mão tá lavada e tudo e tal. Mas são etiquetas, e Jesus não estava preocupado com a etiqueta. E quando ele foi almoçar com o fariseu, e ele pegou com a mão e não lavou a mão, e o fariseu ficou preocupado com a história de lavar a mão, e ele disse: rapaz, não é assim não. Você está preocupado em lavar a mão, mas olha aqui dentro de você como está sujo. O problema não é o que entra, é o que sai. Quando você janta com Jesus, você ouve verdades que você nunca iria ouvir com Ele fora da tua casa. Aleluia. É muito bom ter uma comunhão com o Senhor. É muito bom estar com o Senhor. Porque estando com o Senhor, à mesa com o Senhor, você tem a oportunidade de saber